A solução vai ser sempre da pessoa centrar em si mesma. Então, você, terapeuta, vai levar o seu cliente a reconhecer todo esse movimento de ilusão de controle que ele tem, todo o movimento de desejo de onipotência que ele tem de controlar o passado, controlar o futuro, controlar os outros, para que ele centre em si mesmo e no poder de realização em si mesmo e no aqui e agora. O único tempo que nós temos para viver, para realizar as ações, é o aqui e agora. Não é o futuro, não é o passado, e não são os outros que nós temos domínio. Nós temos domínio sobre nós mesmos e sobre o tempo presente. Então, exercícios, reflexões, todo um processo para a pessoa reconhecer. Primeiramente, ela vai ser convidada a reconhecer os padrões mentais. Então, são vários padrões mentais de ruminação mental, e ao reconhecer o padrão mental que a pessoa mais utiliza, nós vamos fazer todo um trabalho de ressignificação. E lembrando que o processo de ressignificação de padrões mentais, de crenças limitantes, nós já fizemos uma live específica sobre isso. Você vai sempre buscar, você, terapeuta, sempre buscar com seu cliente a intenção positiva do pensamento e a direção inadequada dele, para unir a intenção positiva com uma direção adequada, gerando um novo pensamento, um pensamento proativo, evocando um novo sentimento, um sentimento virtuoso no lugar daquele sentimento negativo original. Então, como que nós vamos trabalhar isso no setting terapêutico? Fazendo exercícios que vão acontecer em dois níveis. Primeiro, no nível usual de consciência, em que você, terapeuta, vai trabalhar todas as informações necessárias, refletir com seu cliente o que está acontecendo com ele, que as doenças que ele tem são resultados de um estado mental emocional distorcido, que está focado numa energia mental tóxica. Você vai trabalhar com ele a decisão consciencial. A decisão consciencial é uma virtude fundamental, porque o estado de ruminação mental, ele produz uma viciação mental. A pessoa fica tão acostumada em fazer a ruminação que esse processo de conscientização, tornar consciente esses pensamentos que são automatizados, porque todo o processo de ruminação mental ele é automatizado. A pessoa nem se dá conta, ela fica repetindo aquilo, repetindo, ela nem se dá conta de quantas vezes ela repete a mesma coisa, de tão automatizado, para que ela se torne consciente, não é uma tarefa fácil. Então, é necessário o exercício da decisão consciencial. Eu quero realmente mudar essa ruminação mental, eu quero me libertar desses pensamentos negativos, dessa energia mental tóxica. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que não querem, lá no nível profundo, se libertar. Porque muita gente vai dizer assim, como que uma pessoa não vai querer se libertar de uma coisa tão negativa assim? O leigo pensa assim, mas dentro da abordagem terapêutica, com a experiência que já adquirida em 32 anos de prática, vai para 33, eu percebo que é muito comum a pessoa dizer com os lábios que quer, mas lá no fundo ela não quer. Por quê? Porque existem os chamados ganhos secundários, que são ganhos falsos, que a pessoa obtém agindo daquela maneira.
Então, por exemplo, um grande ganho secundário é o estado de vitimização. A pessoa se coloca como vítima da vida. É como se ela dissesse, coitada de mim, olha como eu fico pensando nessas coisas terríveis, eu não sou capaz de mudar. Existe dentro da vitimização um outro ganho secundário, que é a acomodação. A inércia, não fazer nada para mudar a própria vida é muito fácil, é muito cômodo. Realizar esforços de autotransformação requer todo um trabalho naquela direção. E como a maioria das pessoas se movimenta no chamado impulso de afastamento, elas tendem a querer desejar se afastar dos problemas sem focar nas soluções, porque elas se acomodam frente ao problema, elas se mantêm nesse estado de vítima. E muitas vezes encontra pessoas que são chamados salvacionistas para passarem mão na cabeça dela e dizer, coitada de fulano, ela vive pensando essas coisas e sofre com isso e tal, e ela não consegue mudar. E aí alimenta a pessoa o estado de vitimização. Todo salvacionista alimenta a vitimização do outro. Então, é necessário que você, terapeuta, reflita com seu cliente todas essas nuances, você perceber se ele tem o processo da vitimização, se ele tem a acomodação, quase que 100%, se não for 100% dos casos de ruminação mental, existe esse movimento, e trabalhar com o cliente se ele quer se libertar desse ganho secundário, que é falso, focando nos ganhos reais. Se ele não foca nos ganhos reais, desenvolvendo o estado de saúde, por quê? Tanto esses estados depressivos, os estados ansiosos, geram muita dor, muito sofrimento. Mas num processo masoquista, muita gente se acomoda nisso e vive isso a vida inteira. Então, é fundamental que você trabalhe com o seu cliente para que ele desperte para o ganho real. Ao despertar para o ganho real, o que vai acontecer? Ele se movimenta na direção do processo e aí vai haver todo um movimento de ressignificação dos pensamentos automatizados para torná-los pensamentos conscientes, a ressignificação dos sentimentos egóicos negativos, das máscaras do ego, para transformá-los em virtudes essenciais. Então, é todo um trabalho que, num primeiro momento, é cognitivo, você vai refletir com o seu cliente, informando a ele tudo isso, ele refletindo sobre tudo isso, para chegar na segunda fase do processo terapêutico, que você vai propor que ele sinta o significado dos pensamentos equilibrados, que ele sinta as virtudes dentro dele, que ele se movimente essencialmente na direção de pensamentos centrados no tempo presente, centrados em si mesmo, centrados numa proposta otimista, realista diante da vida, e não um movimento pessimista, extremamente catastrófico da ruminação mental. Então, quando você trabalha todas essas questões no setting terapêutico, você vai auxiliando o seu cliente a desembaraçar esse emaranhado, que eu chamo da ruminação mental de um grande emaranhado. Imagina uma pessoa que se enrolou em fios que são invisíveis ao olho nu, mas que são como se fosse ela entrar dentro de um casulo e ficar fechada ali em pensamentos, às vezes horas, dias, repetindo. Cada repetição desse é um fio que vai sendo trançado na pessoa e a pessoa vai ficando ali como se fosse uma múmia humana. E é exatamente isso. No processo terapêutico, o que nós vamos fazer? Nós vamos auxiliar a pessoa a achar as pontas desses fios para ir se desembaraçando, para superar esse emaranhado mental, emocional que ela criou para si mesma.
dentro da visão da psicologia consciencial, nós podemos criar esses processos em qualquer época da nossa vida, na vida atual, em existências anteriores. Muitas vezes nós conhecemos o emaranhado mental da ruminação em outras existências. Existem crianças com tendências de ruminação mental, crianças, adolescentes. De onde está vindo isso? Isso está vindo já de experiências anteriores que elas necessitam de apoio dos pais e, às vezes, até de terapeutas para superarem essa ruminação mental, essa tendência a ficar, por exemplo, se culpando. Eu não devia ter feito, eu devia ter feito tal coisa e não isso, e tudo o que acontece com o psiquismo humano em qualquer faixa etária. Então, são processos do ser humano relativamente comuns e que esses processos trazem muita gente ao nosso consultório. Então, é importante que você, terapeuta essencial, que trabalha com a psicoterapia consciencial, esteja realmente com todos esses conceitos que nós oferecemos no curso de formação em terapia transpessoal consciencial, com todos os detalhes, todos esses conceitos, para que sejam aplicados com seu cliente no consultório.